Olha, tem momentos na adolescência, na infância, na verdade na vida inteira, em que a gente começa a entender algumas coisas muito importantes e que vão ficando. O medo, ele não desaparece. Essa é uma das coisas. O medo nunca desaparece. Só que a gente não pode deixar o medo decidir por nós. E hoje eu quero terminar essa temporada contando duas histórias que por muitos anos eu achei que não tinham nada a ver uma com a outra, mas que hoje eu vejo que elas falam exatamente da mesma menina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Tenho Altas Habilidades, em que uma pessoa superdotada, eu, conto histórias de pessoas superdotadas. Essa história pode ter sido minha, pode ter sido sua, pode ter sido de alguma outra pessoa aí que tem altas habilidades. E se você quiser contar a sua história, nos mande no tenhoaltashabilidades.com. A primeira, ela aconteceu quando eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Eu fazia balé, eu ia me apresentar num evento cultural da escola. Então, não era uma apresentação da escola, era um convite a todo mundo que quisesse se apresentar naquele evento, e eu fui lá e me inscrevi. Imaginem a cena, um ginásio lotado de alunos, eu estudava numa escola enorme, tá? Um ginásio lotado de alunos. Ali a parte central, a parte da quadra, era o palco. Tudo cheio, famílias, pais, mães, avós, crianças, adolescentes, toda a escola. Todo mundo olhando, eu já posicionada, esperando a música começar, devidamente vestida de bailarina. Respirei fundo, a música começou, eu comecei a dançar, só que, alguns segundos depois, eu percebi que a música estava errada. A música era outra. A fita tinha entrado errada. Gente, era a época da fita. Não era a época de hoje de sistemas rápidos de encontrar uma música e começar a tocar na hora certa, não. Era fita. E ela tinha sido colocada, né? Eu não tinha colocado ela no ponto certo. E aí eu tive aqueles segundos de completo desespero em que a cabeça fica assim meio congelada, pensando, o que eu faço agora, o que eu faço agora, o que eu faço agora? Continuo, paro, finjo que não percebi, saio correndo, continuo a dança sem fazer sentido nenhum com a música. E aí eu resolvi parar a dança, ir até onde estava o equipamento de som e falei, a fita tá no ponto errado. E aí ele foi passando um pouco, passando. Não lembro quanto tempo demorou isso, mas aí foi passando até que chegou no ponto certo. Voltei para o meu ponto central ali no meu palco, no meio da quadra. Respirei de novo, a música começou e eu dancei desde o começo a música correta. Aquilo que pareceu um desastre, porque eu tinha interrompido a apresentação na frente de todo mundo, não foi, no fim das contas. Eu terminei a dança, foi tudo bem, o pessoal aplaudiu. E eu estava bem até, para quem tinha tido aquele começo desastroso, quando eu fui ao banheiro. E ali algumas meninas mais velhas, mas que eram da mesma série que eu estava, só que de outra sala, começaram a rir de mim. Disseram que eu dançava engraçado, que eu era ridícula. E tentaram transformar aquele momento em um motivo de vergonha. E eu lembro de olhar para elas e sentir mais tristeza por elas do que raiva. Eu conhecia aquelas meninas. Elas participavam de um projeto que acontecia na escola onde eu estudava. Elas tinham uma realidade muito parecida com a minha em termos financeiros, mas elas estavam numa sala separada, porque era a sala das crianças que participavam daquele determinado projeto referente a uma determinada periferia da cidade. Elas viviam histórias familiares diferentes, porque apesar de financeiramente a gente estar ali no mesmo nível econômico, que não era o nível da escola, eu tinha uma família estruturada, eu tinha toda uma outra realidade. E eu, embora fosse tão nova, eu já conseguia perceber isso. E aí, de verdade, verdadeira, eu nem guardei ressentimento delas. Eu só olhei pra elas, não respondi, fiquei com medo também, claro, né? Elas eram maiores que eu. Não respondi. Mas eu também não fiquei com raiva delas. Não fiquei nem com raiva de mim mesma. Não senti vergonha da minha apresentação. Aquelas palavras delas não ressoaram em mim. E hoje eu penso que talvez elas estivessem apenas tentando encontrar um local em que elas sabiam que eram mais fortes. Mesmo que fosse um local em que fosse diminuindo uma outra pessoa. E aquele episódio me ensinou uma coisa, que às vezes a vergonha dura 5 minutos e a coragem fica para sempre. Porque no fim das contas, eu tinha conseguido dançar, terminar a apresentação, eu tinha feito a apresentação. E elas não. Eu não deixei que o erro decidisse como aquela história acabaria.
E alguns anos depois aconteceu uma outra coisa. Eu já estava no fim do fundamental, então eu já tinha lá meus 14 anos, né, mais ou menos, 13 para 14 anos. E aí, um professor resolveu me incentivar a participar da Olimpíada de Química. E até hoje eu acho engraçado isso, porque eu ainda estava no fundamental, então eu tinha até a matéria de Química, mas era dentro da matéria de Ciências, então era um negócio assim meio diferente de outras escolas. Então eu tinha Química e Física separada, mas o ano era de Ciências, enfim. E eu fui lá competir com alunos do primeiro ano do ensino médio. E na minha cabeça eu fui lá fazer o que dava. Eu fui lá fazer a minha dança na frente de todo mundo do jeito que eu sabia. O professor me emprestou um monte de livros, porque eu pedi pra ele, deixa eu pelo menos não fazer tão feio, né? Fui lá, me preparei, li um monte de livros, além dos meus livros da escola. Estudei, me preparei, mas sinceramente eu achava que tinha estudado pouco, eu achava que sabia pouco, eu sabia que estava concorrendo com pessoas mais velhas, mais experientes do que eu. Quando eu fiz a prova também não fiquei esperando o resultado, vida que segue, se eu fui mal, beleza, não tem problema nenhum. Até que um dia eu estava na minha sala, quando apareceu aquele professor na porta da sala. A porta da sala, ela tinha um vidro que dava pra dentro, né? O objetivo era que coordenadores, quando estivessem passando pela sala, vissem o que estava acontecendo sem precisar entrar na sala. Enfim, esse professor parou naquele vidro e ficou gesticulando enlouquecidamente, e eu olhando pra ele, tipo, o quê? E apontava pra mim e gesticulava, eu não tava entendendo nada. Ele apontava, pulava, mexia os braços, e eu pensando, Senhor, o que aconteceu? Por que esse professor quer falar comigo agora? A aula é de português, não é de química. E aí o professor da sala falou assim, olha, acho que ele quer falar com você, vai lá. E aí eu fui, saí, e ele começou a pular de alegria, falou assim, você ganhou medalha de ouro, você ganhou medalha de ouro, você ganhou medalha de ouro. E eu tinha ganho medalha de ouro. Eu não fui a primeiro, né? A primeiro lugar foi uma garota do primeiro ano, mas fiquei em segundo e até o terceiro lugar era medalha de ouro. Eu levei alguns segundos pra entender e eu fiquei assim, como assim? Ouro? Não é possível. Como assim? Eu tinha ficado em segundo lugar, competindo com alunos mais velhos e aquilo não fazia sentido pra mim. Eu tinha ganho medalha de ouro, aquilo não fazia sentido pra mim. E eu lembro de pensar assim, nossa, mas eu nem sabia tanto assim, olha que engraçado. Mesmo naquele momento, eu já diminuí a minha conquista. Eu achava que eu não merecia tanto. E hoje eu vejo que isso apareceu, né, aparece muitas vezes na minha vida. Que eu sempre encontro um jeito de explicar que aquele resultado nem é tão extraordinário assim. Nunca foi o suficiente, podia ter sido melhor. Mas mesmo assim, mesmo com esse diminuindo um pouco a minha conquista, aquele resultado foi um divisor de águas. Porque foi uma das primeiras vezes que eu pensei assim, nossa, eu gosto disso, viu? Eu gosto dessa matéria, eu gosto desse conteúdo, gostaria de seguir essa carreira nessa direção. Eu continuei participando das Olimpíadas, porque aí vieram Olimpíadas também de matemática, de física. Química sempre foi o que mais brilhou meus olhos. E anos depois, eu cheguei a representar o Brasil fora, na Venezuela. Uma adolescente que lá atrás quase desistiu da apresentação, mas se manteve assim mesmo, que depois foi convidada a participar de uma Olimpíada que achava que era impossível conseguir, mas fez assim mesmo. Atravessou fronteiras por causa da própria curiosidade. E quando eu olho para essas duas histórias juntas, eu percebo que a menina do balé e a minha da Olimpíada eram a mesma pessoa. Obviamente, né, gente? Eram a mesma pessoa. Uma que aprendia que podia errar em público e continuar. E a outra que começava a descobrir que aquilo que fazia sua cabeça funcionar de um jeito diferente podia abrir portas. Era só continuar apesar da insegurança. E descobrir que a vida não acontece só quando tudo dá certo também foi um aprendizado muito grande. A gente sabe e a gente vê a vida acontecendo quando a gente continua. Mesmo depois da fita errada, mesmo depois da crítica, mesmo depois da dúvida, mesmo depois da autocrítica. E é uma boa forma, essa é uma boa forma de terminar essa temporada, porque nós passamos vários episódios falando sobre adolescência, inseguranças, intensidade, amizades, professores, descobertas, injustiças, paixões, escolhas. E olhando para trás, eu percebo que nenhuma dessas histórias fala apenas da menina que eu fui e da menina que todos somos e das crianças e adolescentes, seja você menino também, de que todos nós somos. Essas histórias, elas explicam muito da mulher que eu me tornei. Da professora, da pesquisadora, da pessoa que continua fazendo perguntas, às vezes até demais, e se orgulhando agora cada vez mais de perguntar bastante. Que continua acreditando que aprender
muda vidas. E que continua muitas vezes entrando em palcos sem saber exatamente o que vai acontecer. Só que hoje eu já sei de uma coisa. Eu sei que se a música começar errada, eu paro, eu troco a fita, eu rebobino, eu passo para frente, eu respiro fundo e começo outra vez. Obrigada por todo mundo que ouviu até aqui. Fiquem no aguardo que nós teremos mais temporadas pela frente e muito mais novidades. Acompanhe as nossas redes, porque nós vamos divulgar muitas novidades, muitas mesmo. Fiquem atentos e obrigada por todo mundo que ouviu até o momento. Se identificou? Venha, participe com a gente também do nosso canal do YouTube, @Tenho Altas Habilidades, com mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!